Nota para o leitor antes de iniciar seu estudo. Vamos aprender um pouco de história e voltemos agora para o mês de outubro de 1924, na prisão Fortaleza de Landsberg am Lech, Alemanha, onde uma pessoa que anos mais tarde se tornaria famosa no planeta inteiro estava preso e onde ele escreveu o seu único e derradeiro livro que inspirou e levou uma nação inteira à loucura e ao fanatismo. Livro que inspirou seus generais, seus soldados, seu povo, em uma guerra sangrenta que culminou com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Leia primeiro a tradução da edição em inglês que foi publicada pela primeira vez em 21 de março de 1939 na Inglaterra. Leia primeiro o texto abaixo e depois saberás quem foi o autor do livro que se chama Minha Luta. Mein Kampf, o livro do Hitler, né? Título original em alemão é Mein Kampf. Existe em língua portuguesa em bibliotecas, pois foi editado no Brasil na década de 70 e tem mais ou menos 500 páginas e é considerado a Bíblia de um movimento político da época da Segunda Guerra Mundial e demonstra a todos contra quem a Alemanha lutava e lutou na época. Este livro, Minha Luta, esteve proibido por muitos e muitos anos em vários países. Não há novas edições em português, mas pode-se encontrá-lo em bibliotecas públicas. Coisas que não se aprende nos bancos de escolas, nem nas aulas de história e nem nas lojas maçônicas. Ou seja, esse livro, Mein Kampf, a biografia de Hitler, ela impulsionou toda a Segunda Guerra Mundial, né? E no Mein Kampf, como diz aqui, fica claro contra quem Hitler estava lutando. Ele estava lutando contra o sionismo judaico internacional, do poder das finanças internacionais. Este plano de domínio internacional através das dívidas e da destruição da soberania dos países está inteiro descrito aqui nos protocolos dos sábios de Sião. Bom, vocês já entenderam o assunto e quem tiver interesse pode buscar e fazer a leitura. Eu tenho agora 2 minutos e eu vou ler algumas partes que eu grifei fazem anos já que eu li isso daqui, né? Então tem essas partes assim grifadas em verde, onde eu grifei partes interessantes. Eu vou dar uma lida só pra gente ver. Em virtude da atual fragilidade de todos os poderes, nosso poder será mais duradouro do que qualquer outro, porque será invencível até o momento em que estiver tão enraizado que nenhuma astúcia o poderá destruir. Aqui são os sábios de Sião relatando o seu plano, né? Do mal passageiro que ora somos obrigados a fazer, nascerá o bem de um governo inabalável, que restabelecerá a marcha regular do mecanismo das existências nacionais perturbadas pelo liberalismo. O resultado justifica os meios. Prestemos atenção aos nossos projetos, menos quanto ao bom e ao moral do que quanto ao útil e necessário. Para achar os meios que levam a este fim, é preciso ter em conta a covardia, a instabilidade, a inconsistência da multidão, sua incapacidade em compreender e discernir as condições de sua própria vida e de sua propriedade. É necessário compreender que a força da multidão é cega, insensata, sem raciocínio, indo para a direita ou para a esquerda. Um cego não pode guiar outro cego sem levá-lo ao precipício. Do mesmo modo, os membros da multidão, saídos do povo, embora dotados do espírito genial, por nada entenderem de política, não podem pretender guiá-las sem perder a nação. Somente um indivíduo preparado desde a meninice para a autocracia é capaz de conhecer a linguagem e as realidades políticas. Um povo entregue a si próprio, isto é, aos ambiciosos do seu meio, arruína-se na discórdia dos partidos, excitados pela sede do poder e nas desordens resultantes dessa discórdia. É possível às massas populares raciocinar tranquilamente, sem rivalidades intestinas, dirigir os negócios de um país que não podem ser confundidos com seus interesses pessoais? Poderão defender-se dos inimigos externos? É impossível. Um plano dividido por tantas cabeças quanto há na multidão perde sua unidade, tornando-se ininteligível e irrealizável. O que ele está falando aqui? Ele está falando da nossa política atual, onde você elege pessoas do povo, tá? Antes havia uma aristocracia, inclusive, como eles chamam aqui, não sei se eu vou achar, eles dizem o seguinte: havia uma aristocracia natural, oriunda dos povos cristãos do período feudal, né? A cristandade europeia, ela dá o status de nobreza. Os nobres são os aristocratas das origens feudais que
se espalhavam por toda a Europa a partir dali do momento que vem a queda da Bastilha, que vem a Revolução Francesa, em que os aristocratas, a monarquia de origens feudais, né, ela vai sendo as cabeças cortadas. Isso começa com a queda da Bastilha na França. Os monarcas franceses são mortos e assim por diante. A monarquia vai sendo extinta da Europa. Isso aí na Revolução Francesa, né? E vai sendo instaurado no lugar das monarquias a democracia, a república, onde não há mais a figura de um rei, de uma família nobre, de origens feudais, cristãs. No entanto, você substitui essas monarquias por um parlamento com políticos, com parlamentares que vão ser escolhidos pelo próprio povo para estarem lá. Os caras dizem o seguinte aqui, que esse plano foi orquestrado por eles, que a Revolução Francesa foi inteira orquestrada por esses sábios de Sião, infiltrados dentro da maçonaria. A maçonaria que ela entra em voga nesse livro, eles falam muito da maçonaria, que a maçonaria ela serviu para esses sábios de Sião, para esses sionistas, penetraram na maçonaria e lá eles iam agregando pessoas da burguesia, né, a burguesia nascente na Europa, e mexendo na cabeça da burguesia, fazendo com que a burguesia incitasse a classe mais operária, trabalhadora, a cortar a cabeça dos seus monarcas. Então, para o domínio deles funcionar na Europa, eles tinham que destruir as monarquias cristãs, que eles falam aqui nesse livro que eram benéficas, que os monarcas, os aristocratas e a monarquia cristã, eles chamam de aristocracia natural. Elas eram naturais, eram benéficas para o seu próprio povo. A Europa ia muito bem, apesar de na França ter tido alguns problemas com a monarquia francesa, as monarquias eram benéficas ao povo. E eles falaram, nós incitamos a população a arrancar a cabeça dos monarcas cristãos, e estando vago o poder, nós o substituímos com a nossa máquina dessa política contemporânea, onde você tem um monte de parlamentares escolhidos pelo povo, só que esses parlamentares, eles têm seus interesses próprios e você tem então uma grande massa de pessoas que cegamente votam em qualquer pessoa, coloca qualquer crápula lá e os caras eles saqueiam a nação e no final quem se dá bem são estes caras aqui que implantaram todo esse sistema. É disso que ele fala. Olha o que ele diz aqui. Somente um autocrata pode elaborar planos vastos e claros, pondo cada coisa em seu lugar no mecanismo da estrutura governamental. Concluamos, pois, que um governo útil ao país e capaz de atingir o fim a que se propõe deve ser entregue às mãos de um só indivíduo responsável. Sem o despotismo absoluto, a civilização não pode existir. Ela não é obra das massas, mas de seu guia, seja qual for. A multidão é um bárbaro que mostra sua barbárie em todas as ocasiões. Logo que a multidão se apodera da liberdade, transforma em anarquia, que é o mais alto grau de barbárie. Ou seja, ele fala do poder cego das massas e como que você não pode deixar um país na mão da... É aquela controvérsia da democracia, né? De você colocar o poder na mão do povo, e o povo é cego, o povo é uma massa de bárbaros que vai destruir a nação, pois não tem a capacidade que um autocrata teria, né? Vede esses animais embriagados com aguardente, imbecilizados pelo álcool, a quem o direito de beber sem limites foi dado ao mesmo tempo que a liberdade. Não podemos permitir que os nossos se degradem a esse ponto. Os povos cristãos estão sendo embrutecidos pelas bebidas alcoólicas. Sua juventude está embrutecida pelos estudos clássicos e pela devassidão precoce, a quem a impelem nossos agentes, professores, criadores, governantes de casas ricas, caixeiros, mulheres públicas, nos lugares onde os cristãos se divertem. No número das últimas, incluem também as mulheres de boa vontade, a devassidão e o luxo das perdidas. Ele está falando aqui que os agentes sionistas e tal, infiltrados na sociedade, incentivam os cristãos ao alcoolismo e tal. Isso é interessante porque na época que eu li os protocolos, eles falam mais de uma vez aqui que os judeus eles não bebem álcool, mas eles são os maiores produtores e comerciantes de álcool, porque o objetivo é embebedar, é destruir as comunidades cristãs, enquanto que eles próprios, você vende o peixe que você não come, tá entendendo? Uma vez eu li isso aqui, eu falei, nossa, será que isso é verdade? Será que os judeus realmente são os maiores
comerciantes, produtores e que trabalham com a questão alcoólica, e de fato é. Eu fui investigar isso e você vai ver que as grandes empresas que comercializam e produzem álcool a nível mundial são judaicas. Algumas coisas são incríveis que convergem, né? Aqui ele fala sobre os ideais da maçonaria, olha só. Fomos nós os primeiros que já na antiguidade lançamos ao povo as palavras liberdade, igualdade e fraternidade. Palavras repetidas tantas vezes pelos papagaios inconscientes que, atraídos de toda parte por essa isca, delas somente têm usado para destruir a prosperidade do mundo. A verdadeira liberdade individual, outrora tão bem garantida dos constrangimentos da multidão. Homens que se julgavam inteligentes não souberam desvendar o sentido oculto dessas palavras, não viram que se contradizem, não repararam que não há igualdade na natureza, que nela não pode haver liberdade, que a própria natureza estabeleceu a desigualdade dos espíritos, dos caracteres e das inteligências, tão fortemente submetidos às suas leis. Esses homens não sentiram que a multidão é uma força cega, que os ambiciosos que elege são tão cegos em política quanto ela, que o iniciado, por mais tolo que seja, pode governar enquanto que a multidão dos não iniciados, embora cheia de gênio, nada entende da política. Todas essas considerações não abrolharam no espírito dos cristãos. Entretanto, é nisso que repousa o princípio dinástico dos governos. O pai transmite ao filho os segredos da política, desconhecidos fora dos membros da família reinante, a fim de que ninguém os possa trair. Mais tarde, o sentido da transmissão hereditária dos verdadeiros princípios da política se perdeu. O êxito de nossa obra aumentou. Ou seja, estes caras foram responsáveis pela destruição das monarquias cristãs e eles se vangloriam disso o tempo todo. Esse vídeo está indo a 30 minutos e eu não consegui falar 1% do que eu gostaria. Eu vou cortar esse vídeo, provavelmente eu vou cortar ele em 15 minutos e vou fazer parte 1 e parte 2. Já estamos em 28, então já estamos na parte 2 e eu vou ser obrigado a fazer parte 3 também, para no mínimo a gente conseguir concluir esse assunto. Eu tenho partes grifadas muito interessantes, então o que eu achava que seria um vídeo já se transformou numa série. A gente se vê na parte 3. Um grande abraço.